Eu fui convidada para gravar uma fala nesses dias de pandemia de como os pais podem cuidar das suas crianças, mesmo que numa situação tão difícil como essa que nós estamos vivendo, nas quais as pessoas estão em isolamento social, as crianças estão sem espaços de brincar, grandes espaços, como por exemplo as praças, a escola, né? Então, me preocupou muito que eu fizesse uma fala que explorasse que nem tudo é ruim e que nem tudo é bom. Eu gosto muito de uma história indiana que conta que um príncipe, ele era muito receoso em relação ao ministro do seu pai, que sempre dizia: nem tudo é ruim, nem tudo é bom. Tudo acontece para o melhor e nada acontece ao acaso. E quando o pai do príncipe morreu e ele assumiu a realeza, né, ele falou: agora eu vou pegar esse ministro. Se nem tudo é ruim, nem tudo é bom, tudo depende, né? E ele saiu para uma caçada. E nessa caçada ele queria realmente testar o seu ministro. E lá pelas tantas, como nós sabemos, a Índia tem um clima que muda com uma frequência muito grande, e uma tempestade veio e um galho de árvore caiu e bateu sobre o príncipe, que até então já era um monarca, né? E aí o que acontece? Acontece que ele falou: e agora, ministro? O que você fala disso? O ministro falou: olha, nem tudo pode ser bom, mas nem tudo é ruim, né? Vamos esperar os acontecimentos. Nossa, ele fica furioso. O que ele faz? Ele fala: enterre esse ministro, né? Olha o que ele falou para mim, o soberano. E ele segue em viagem. Cabeça machucada, que ele levou um corte na testa, mas a indumentária toda tampava. E ele, lá pelas tantas, se encontrou com um bando de corsários, de bandidos, né? E esses bandidos, eles eram adeptos de uma seita e eles estavam procurando um homem bonito e jovem para o sacrifício aos seus deuses. Nossa, o príncipe pensou: olha, agora eu estou na morte. Quando eles tiraram o turbante, que eles viram que a cabeça dele estava cortada, eles falaram: não, você é um homem impuro, solta ele, né? E ele se encontra com o resto do seu grupo e aí ele pensa: não é que o ministro tinha razão? Mas lá pelas essas horas ele já deve ter sido comido pelos chacais, porque ele foi enterrado só com a cabeça de fora. Quando ele voltou e viu, né, o ministro estava lá e ele não havia sido engolido pelos chacais, né? E aí é que ele pôde refletir que nem tudo que acontece é de ruim. Nós precisamos tirar uma experiência positiva de tudo que está acontecendo. Por que eu estou contando essa história? Por que eu voltei à Índia, tão distante de tanta sabedoria? Primeiro, porque as histórias, elas contam da vida da humanidade, né? Como as pessoas explicavam e tentam entender as coisas. A criança é um pouco assim. Ela precisa das histórias, ela precisa dos brinquedos e ela precisa de adultos carinhosos, afetivos. E às vezes ser afetivo não é ser permissivo, que esteja junto com elas, que lhes dê atenção. Então, nesses períodos de isolamento social, dessa pressão tão grande que nós estamos vivendo, como essas crianças têm condição, dentro das limitações de conhecimento, porque se nós temos 30, 40, 50 anos para entender o que está acontecendo com a pandemia, essas crianças são muito jovens. Então, eu gostaria muito de pedir para que vocês tenham um tempo de ouvir as suas crianças, responder as suas perguntas com outras perguntas para que essa narrativa se estenda. Tomar histórias, contar histórias de memória, montar brinquedos juntos. Por exemplo, um objeto que para mim tem um significado bom, que eu ganhei de uma universidade, para uma criança não é apenas mais do que uma nave espacial. Brinquedos como nós usávamos, mão de gato, objetos que nos remetem, por exemplo, esse anel. Esse anel é um sábio, é um mulá. Nasruddin é um sábio. Ele tem histórias fantásticas para explicar o mundo, a vida. Nós temos os mitos para explicar as nossas histórias. As crianças que ouvem os mitos, elas tentam entender a guerra, a vida e a morte. Não vamos deixar que os mitos das nossas crianças sejam os mitos
pouco arrazoados, pouco inteligentes para as nossas crianças, dessas músicas e desses mitos que estão aparecendo. Vamos usar esse tempo de isolamento social para nos aproximarmos dos nossos filhos. Tenham a idade que eles têm. E outra coisa, mesmo em tempo de isolamento, tanto se propelou sobre as tecnologias, né? Agora é a hora de usá-la de uma maneira sábia na aproximação com as pessoas. Fiquem bem, reflitam, usem esse tempo para vocês entrarem e conhecerem. A primeira pergunta que se faz, desde o mundo grego, é aquela: conhece-te a ti mesmo. Quem é você? Hoje o nosso mundo está muito mais que queres, o que tens. Vamos voltar? Conhece-te a ti mesmo. Quem é você? Um abraço.